Deixa eu te falar uma coisa. As mulheres têm uma jornada impressionante, sim ou não? Tem que ser mãe, tem que ser esposa, tem que ser guardadora da casa, tem que ser a provedora, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Nossa, são tantas jornadas da mulher, que loucura! E muitas mulheres são lembradas por seus filhos por esse pragmatismo, por esse ativismo, por essa entrega. Isso é muito bonito, isso é louvável, mas olha, a maior entrega que uma mãe pode deixar na vida de um filho, mesmo que ele não queira valorizar, é o tempo que ele vê que ela lê a palavra, é o tempo que ele vê que ela tem vida de oração, é o tempo que ele vê que ela é comprometida com a igreja, com a obra de Deus, com o servir a Deus, com o crescimento do reino de Deus. A minha mãe, Dona Dorca, ela nunca foi assim, muito de estar na frente pregando, ou de ser regente do coral feminino da igreja. Não. A minha mãe, esposa de pastor, meu pai é pastor 60 anos aí, quase 60 anos. A minha mãe, ela gostava de ajudar quem precisa. É a marca da minha mãe. Ela trabalhava nos bastidores da igreja. Vou te dar um exemplo. Há anos atrás, não tinha tantas universidades. E pagar a universidade era muito difícil. A maioria das pessoas só conseguia fazer um curso superior se passasse para uma federal. E os cursos das federais eram bem melhores do que hoje. E a minha mãe viu que um monte de jovens da igreja, nossa igreja é na ilha, perto do Morro do Dendê, nunca poderiam fazer uma faculdade boa, porque não tinham dinheiro para isso. Não poderiam fazer um pré-vestibular. O que a minha mãe fez? A casa pastoral que a gente morava, no nível da rua, ela tinha um descaimento, o terreno. Então fizeram uma laje, a casa aqui em cima, e embaixo era uma garagem muito grande. Naquela garagem, minha mãe abriu um pré-vestibular. Chamou os irmãos da igreja que eram professores, um para dar aula de biologia, outro de química, outro de física, outro de matemática, outro de português, outro de redação. E dessa maneira, ela chamou os jovens carentes da igreja para estudarem lá. Eu fiquei com a raiva danada, porque eu tinha acabado de entrar para a faculdade, egoísta de tudo. Eu queria silêncio na minha casa, e era uma barulheira, porque toda noite tinha uma multidão lá em casa, e eu não enxergava aquilo. Eu, um meninão, bobão. Minha mãe não me deu a mínima, montou lá o pré-vestibular. Minha mãe fazia bolinho, às vezes fazia pão com requeijão, café com leite, o lanche mais simples que pudesse, para dar lanche para os meninos que vinham do trabalho, para eles estudarem. Sabe o que aconteceu? Um monte de jovens passou para a Universidade Federal. Teve gente que fez mestrado na Federal. Teve uma menina, pelo menos, essa eu lembro, ela fez doutorado em Química na Federal. É professora universitária. E aonde eles aprenderam? Na garagem lá de casa, no pré-vestibular dos pobres. Foi isso que minha mãe me ensinou. Quer que eu te dê mais um exemplo? Posso dar vários. Tinha um moço chamado Jorge Favila. Ele devia ter mais ou menos 1,80 m e pouco, 85, quase 1,90 m, magrela. E ele tinha uns desequilíbrios mentais. E ele vendia doce num tabuleiro assim de madeira, com aquele negócio no pescoço, e ele vendia doce na Ilha do Governador. E tinha uma senhora que dava um apoio para ele, deixava ele ficar num cantinho lá no fundo da casa dela, tal. Mas ele era bem complicado, assim, ele falava muito alto, então até para ele vender os docinhos dele era complicado. E o Jorge, ele estava com sarna. Quem conhece sarna?
Já ouviu falar de sarna? Sarna para se coçar, já viu essa expressão? É uma doença que dá na pele e que pega, é contagiosa. E ela vai tomando o corpo inteiro. E tem que ter um monte de cuidados para se curar dela, porque você tem que trocar vestimento o tempo inteiro, trocar roupa de cama o tempo inteiro, ferver as coisas. Minha mãe botou o Jorge para morar lá em casa. Tu acredita nisso? Com sarna. O Jorge, tu está rindo porque tu não estava lá. O Jorge virou o meu irmão. Ele chegava em casa, todo mundo sabia que ele chegava gritando, mas gritando e falando alto e tudo. E a minha mãe cuidando dele, da sarna dele. Tinha um quartinho de empregada, ele ficou morando ali. Depois a minha mãe se movimentou com o pessoal para conseguir lá um quartinho, o pessoal alugando para ele poder ter a casinha dele lá, o cantinho dele, a igreja dava assistência e tal. Mas ele morou na minha casa por meses. Essa é a minha mãe. Esse é o legado que ela deixou na minha vida. Teve uma família que veio da Bahia. Vou contar só mais uma, porque tem várias. Teve uma família que veio da Bahia. Lembra que eu falei para vocês que eu vendia mel? Foi dessa família que veio da Bahia. Uma família inteira foi para a Bahia e deu tudo errado. Era o marido, a esposa e 3 filhas. Eles não tinham dinheiro nem para alugar um kitnet velho. Sabe o que a minha mãe fez? Fechou um compartimento naquela garagem, fez uma casa para eles embaixo da nossa casa. As meninas dormiam num quarto em cima, e os pais dormiam lá embaixo, e a minha mãe fez uma casa para eles, até eles se organizarem. E ele trazia os mel, ia vendendo os mel, ele fazia isso, fazia aquilo, ia fazendo a coisa, até que ele conseguiu os empregos de pedreiro, ele trabalhava com isso, e ele tocou a vida deles, moram na ilha até hoje. Moraram, não sei nem quanto tempo, na minha casa, uma família de 5 pessoas. Então, quando hoje a gente tem uma creche aqui para criança pobre, quando hoje a gente tem uma comunidade terapêutica para tirar homem, chefe de família, que a droga está acabando com a vida dele, quando hoje a gente está lá na África, dando um pouco de alívio para o coração e para a vida daquelas pessoas muito pobres, isso tem a ver com o que a minha mãe e a sua mãe ensinou para a gente. Passou por elas para a gente hoje se unir e fazer o que a gente está fazendo. Teve mães que deixaram legados na nossa vida e que disseram para a gente: se você não se importa com o próximo, você não vale nada. E é por isso que essa igreja tem mudado a história de muita gente, porque a minha mãe me deu uma aula de dependência de Deus, de envolvimento com as coisas de Deus, de serviço a Deus, mesmo tendo tanta luta na nossa vida, tanta dificuldade na nossa vida. Sabe? Muitas pessoas ainda não entenderam que você não pode circunscrever a sua vida apenas ao que você quer, ao que você sonha. O reino de Deus faz parte da sua história. Você não pode abrir mão de servir a Deus. Existe alguma coisa nesse lugar, ou em outro lugar, em alguma comunidade, em algum centro social, existe alguma coisa que te espera. Você precisa estar a serviço de Deus. Se nós ensinarmos isso aos filhos, a gente muda as sociedades.